Pouca gente sabe disso, mas durante séculos, monges, freiras e até santos católicos usaram versículos específicos da Bíblia para enfrentar aquilo que muitos evitam até mencionar: a ação direta do inimigo. Você já se perguntou por que algumas palavras escritas há milhares de anos ainda hoje fazem o inferno tremer? A resposta está no poder oculto e divinamente revelado, contido nas Escrituras Sagradas. Não estamos falando de frases bonitas para enfeitar quadros ou decorar agendas. Estamos falando de armas espirituais reais, palavras que, quando proclamadas com fé, têm a força de afastar o mal, proteger o coração e calar a voz do tentador. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Imagine a seguinte cena: um monge beneditino caminha sozinho por um corredor de pedra fria no mosteiro. Ele leva nas mãos um pequeno livro de couro, sua Bíblia. Naquela noite, ele percebe que não está sozinho. O ambiente pesa, o ar se torna denso e uma presença sombria tenta oprimir sua alma. Ele para, respira fundo, abre a Escritura e recita em voz firme: Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Naquele instante, a opressão some. O silêncio volta. A paz retorna. Isso não é uma fábula. Histórias como essa se repetem há séculos dentro da tradição cristã. Agora pense: se esses versículos foram capazes de proteger santos como São Bento, São Francisco de Assis ou mesmo Santa Rita de Cássia, cuja vida foi marcada por batalhas espirituais intensas, por que não seriam eficazes hoje? Quantas vezes você já sentiu um peso inexplicável, uma angústia que surge do nada, um medo que não tem rosto? E se eu te dissesse que existe uma resposta? Que há 5 versículos na Bíblia que o próprio inferno odeia e que você pode começar a usar agora mesmo como escudo e espada? Neste vídeo, vamos mergulhar nesses 5 versículos sagrados que são como espadas de luz em meio às trevas. Vamos explicar por que eles são temidos, como usá-los no dia a dia e o que dizem os santos e a doutrina da Igreja sobre esse combate invisível, mas muito real. Você não vai sair deste vídeo só com conhecimento. Vai sair armado. Porque o inimigo não teme a nossa força, a nossa vontade ou a nossa inteligência. Mas ele teme, profundamente, a palavra de Deus pronunciada com fé. Então respire fundo, prepare o seu coração e abra bem os ouvidos, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enfrenta suas batalhas espirituais a partir de hoje. Quando falamos em versículos que o demônio odeia, não estamos lidando com suposições ou teorias modernas. Estamos tocando em uma realidade reconhecida pela Igreja há séculos. O primeiro versículo que precisamos destacar está em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa frase simples, mas poderosa, já era citada por monges da Ordem de São Bento no século VI como uma fórmula espiritual contra tentações, opressões e ataques invisíveis. Ela mostra que o primeiro passo para vencer qualquer batalha espiritual não é gritar contra o mal, mas se render humildemente a Deus. E aqui está o segredo: o diabo não foge porque você é forte, mas porque você está submisso àquele que tem todo o poder. Tiago, o apóstolo que escreveu essa carta por volta do ano 48 d.C., era conhecido por sua firmeza em orientar os cristãos perseguidos. Ele entendia que muitas das lutas não vinham apenas de fora, mas também do mundo espiritual. O texto não diz: enfrente o diabo sozinho, ou ignore o mal, mas ensina uma ordem espiritual. Primeiro você se submete a Deus, ou seja, obedece, se rende, se coloca em humildade. Só então você é capaz de resistir. É uma dinâmica espiritual muito diferente do que muitos pensam. Muitos querem resistir ao mal sem primeiro alinhar sua vida com Deus. E essa não é uma ideia isolada. São Bento, no século VI, fundou sua ordem monástica sob o lema Ora et labora, reza e trabalha. Mas também nos deixou a medalha de São Bento, onde está inscrito o versículo Vade retro Satana, afasta-te, Satanás, que é boas. Remete diretamente ao ensinamento de Tiago. Não é coincidência.
Há uma tradição concreta na espiritualidade católica que reconhece a eficácia da palavra de Deus pronunciada com fé. Isso não é superstição, é doutrina espiritual, testada por séculos de experiência cristã. Estudos teológicos e relatos de exorcistas da atualidade, como o padre Gabriele Amort, reforçam esse ensinamento. Segundo ele, o maligno não suporta a autoridade que emana da palavra de Deus proclamada com fé. Em seu livro, Um Exorcista Conta-nos, ele narra diversos casos em que esse versículo específico, Tiago 4,7, fez o inimigo recuar. E isso não acontece por acaso. A obediência a Deus cria um escudo invisível, mas real, ao redor da alma. Portanto, se você sente que tem enfrentado pressões espirituais, angústias inexplicáveis ou tentações recorrentes, comece por aqui. Ajoelhe-se, entregue-se a Deus e depois levante-se para resistir. Esse é o primeiro passo, e talvez o mais poderoso, de uma batalha que é travada todos os dias, muitas vezes sem que o mundo perceba. Mas Deus vê, e o inimigo também. O segundo versículo que enfurece o inimigo e deve ser proclamado com convicção é Efésios 6:11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Este trecho não é apenas simbólico, é uma instrução clara do apóstolo Paulo sobre como o cristão deve se posicionar em uma guerra que não é visível, mas é tão real quanto qualquer conflito físico. Quando ele escreveu isso por volta do ano 60 d.C., Paulo estava preso em Roma, observando diariamente soldados romanos totalmente equipados. Inspirado por essa imagem, ele traduziu essa ideia para o mundo espiritual. O cristão também precisa estar armado, mas com armas celestes. O que é essa armadura de Deus? No próprio capítulo de Efésios, Paulo descreve com detalhes: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os calçados da prontidão do Evangelho da paz. Cada uma dessas peças representa uma atitude espiritual. A verdade como base que sustenta, a justiça como proteção contra acusações, a fé como defesa contra as setas do inimigo, a salvação como certeza da vitória final, a palavra de Deus como arma ofensiva e a prontidão do Evangelho como disposição para não recuar. É importante entender que Paulo não estava escrevendo isso como uma metáfora bonita. Ele estava preparando a igreja para enfrentar oposições reais. A palavra ciladas no grego original é metodeias, que significa estratégias ocultas, enganos habilmente planejados. O diabo não ataca de forma óbvia. Ele prepara emboscadas mentais, emocionais e espirituais. Ele usa dúvidas, ressentimentos, medos e desejos desordenados para desestruturar o fiel. Por isso, a armadura não é opcional. Ela é essencial para permanecer firme. Pesquisas feitas por centros católicos de espiritualidade mostram que pessoas que cultivam práticas espirituais constantes, como leitura diária da palavra, confissão frequente e oração do terço, têm uma percepção muito maior das ciladas que surgem em sua vida. Isso não é misticismo, é sensibilidade espiritual. E é exatamente essa sensibilidade que a armadura espiritual desperta e fortalece. Sem ela, o cristão se torna vulnerável. Por isso, quando você recita Efésios 6:11, você está declarando que sua luta não será travada com as armas do mundo. Você está dizendo que não enfrentará o mal desprotegido. Você está diante do céu e do inferno, assumindo a postura de um guerreiro espiritual. E isso, sem dúvida, faz o inimigo tremer, porque ele sabe que um cristão vestido da armadura de Deus não pode ser derrotado facilmente. Ele pode até ser atacado, mas não será vencido. O terceiro versículo que desencadeia a ira no reino das trevas é Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta passagem é uma das mais diretas e poderosas instruções espirituais da Sagrada Escritura. E o que a torna especialmente irritante para o inimigo é a sua simplicidade. Não é preciso nenhum ritual complicado, nenhum símbolo esotérico. Apenas submissão genuína a Deus e resistência ativa ao mal. E é exatamente isso que o diabo não suporta,
quando alguém renuncia ao orgulho e se submete humildemente à vontade divina. Tiago, que escreveu essa carta por volta do ano 50 d.C., era irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Ele conhecia profundamente os dilemas da comunidade cristã, que, ainda nascente, sofria pressões internas e externas. Nesse contexto, sua mensagem é clara. O caminho para a libertação e proteção espiritual começa com a humildade. A palavra sujeitai-vos no original grego é upotasso, que significa alinhar-se sob comando. Em outras palavras, é colocar sua vontade sob a autoridade de Deus, reconhecendo que Ele é soberano em todas as áreas da vida. Mas há um detalhe aqui que muitos ignoram: a ordem dos fatores. Primeiro vem a submissão a Deus, depois a resistência ao diabo. Sem o primeiro passo, o segundo se torna inútil. É impossível vencer o mal com força própria. Sem a cobertura divina, o inimigo encontra brechas. Seja em pecados não confessados, em orgulho disfarçado ou em apegos mal resolvidos. O diabo foge não por causa da nossa força, mas porque reconhece a presença de Deus sobre nós. Segundo dados do Pew Research Center, mais de 60% dos cristãos entrevistados relataram que momentos de maior obediência e entrega a Deus coincidiram com uma redução significativa de tentações e ataques espirituais. Isso revela algo crucial. A submissão verdadeira gera autoridade espiritual. Quando uma alma está em comunhão com Deus, alinhada à sua vontade, ela se torna terreno hostil para o inimigo. Resistir ao diabo, portanto, não é apenas dizer não ao pecado. É declarar guerra contra qualquer influência que tente se opor à santidade de Deus em sua vida. É vigiar seus pensamentos, proteger seus olhos, filtrar suas palavras, guardar o coração. É estar sempre em alerta, como um soldado em tempo de batalha. E quando essa resistência é sustentada pela obediência, ela se torna inquebrantável. Quando você proclama Tiago 4:7, você está reafirmando sua posição no exército de Deus. Está dizendo: eu pertenço a Cristo e não serei escravo do mal. E essa convicção espiritual, por mais silenciosa que pareça, grita no mundo espiritual. Ela abala estruturas invisíveis, desfaz planos malignos e força o inimigo a recuar. Porque onde há verdadeira submissão a Deus, não há espaço para as trevas permanecerem. O quarto versículo que desencadeia fúria no inimigo é Efésios 6:12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam nas regiões celestes. Essa passagem revela com absoluta clareza que a batalha espiritual é real, invisível aos olhos humanos, mas sentida na alma de todo cristão fiel. O motivo pelo qual esse versículo causa tanto incômodo ao diabo é porque ele desmascara a ilusão. O nosso verdadeiro inimigo não é uma pessoa, não é uma situação, não é o acaso. É o próprio mal organizado em estruturas espirituais. Essa revelação foi escrita por São Paulo por volta do ano 61 d.C., quando ele estava preso em Roma. Mesmo em cativeiro, o apóstolo compreendia, com profundidade, que os cristãos não estavam apenas enfrentando perseguições físicas, mas um conflito cósmico, travado entre o céu e o inferno. Quando ele fala em principados e potestades, está se referindo a níveis hierárquicos dentro do exército das trevas. São ordens demoníacas que atuam com estratégias, divisões e territórios. Uma organização perversa que busca destruir almas, famílias e comunidades. E é exatamente por isso que esse versículo é tão poderoso. Ele desperta a consciência espiritual. Ele abre os olhos do cristão para que não perca tempo guerreando contra as pessoas, mas entenda que há forças ocultas operando por trás das crises, divisões e tentações. Quando essa percepção se instala, o cristão deixa de agir impulsivamente e passa a orar com inteligência, jejuar com propósito e proclamar a verdade com autoridade. Essa é uma das chaves para vencer batalhas espirituais que pareciam intermináveis.
Uma pesquisa conduzida pelo Barna Group em 2022 revelou que apenas 27% dos cristãos praticantes compreendem de forma clara o conceito de batalha espiritual, mesmo sendo algo tão presente na doutrina. Isso mostra que há uma lacuna no ensino e na vivência dessa verdade bíblica. E justamente por isso, Efésios 6:12 se torna uma arma poderosa, porque ele informa, desperta e prepara. A partir do momento em que você entende que a luta é espiritual, sua postura muda completamente. Você começa a interceder mais, murmurar menos. Começa a se revestir da armadura de Deus, como o próprio Paulo descreve nos versículos seguintes: cingindo-se da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, usando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. É essa preparação que aterroriza o diabo, porque um cristão consciente é um cristão perigoso para o inferno. Você percebeu agora por que essas 5 passagens bíblicas incomodam tanto o inimigo? Não é porque elas são apenas palavras. É porque elas carregam verdade, autoridade espiritual e um poder direto que rompe com as trevas e coloca o cristão em posição de combate real. Quando o diabo escuta você proclamar essas escrituras com fé, ele não apenas recua, ele reconhece que você sabe quem é em Cristo. E isso muda tudo. Não se trata de superstição, de misticismo ou de palavras mágicas. Trata-se de entender que a palavra de Deus é uma espada afiada, viva, que separa a mentira da verdade, o medo da coragem, a escravidão da libertação. E o mais importante, essas palavras são para você usar agora. Não é amanhã, não é quando o problema chegar, não é quando a dor aparecer, é agora, porque a preparação antecede a vitória. O soldado que espera o inimigo bater à porta para então pegar sua armadura já perdeu a batalha. Então, memorize essas passagens, declare-as em oração, escreva-as na sua mente e no seu coração. Ensine aos seus filhos, compartilhe com quem está enfrentando lutas silenciosas, repasse para aquele irmão que está quase desistindo da fé. A palavra não volta vazia, e quando você a utiliza com discernimento, ela se torna escudo, proteção e munição contra todo o ataque das trevas. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas há uma guerra acontecendo ao seu redor. E cada vez que você abre a Bíblia e proclama com fé, você está lançando luz onde havia sombra, esperança onde havia desespero, libertação onde havia cativeiro. As Escrituras não são apenas defesa, são ataque. Elas não apenas te protegem, elas avançam, conquistam, destroem fortalezas espirituais que o inimigo ergue para tentar te afastar do propósito de Deus. E agora, se esse vídeo te despertou, se você entendeu que precisa reagir, que não pode mais viver como espectador dessa batalha, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Isso não é só sobre conteúdo. É sobre formar um exército de pessoas que entendem quem são, que usam a palavra como arma e que caminham com discernimento espiritual. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Comente aqui. Embaixo, qual desses versículos você vai começar a usar hoje mesmo? E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso urgentemente. Deus está levantando guerreiros, e se você chegou até aqui, é porque Ele quer usar você também. Que Deus te fortaleça e até o próximo vídeo.